Cristo louva os seus. Apocalipse, capítulo 2, verso 2 e 3. Eu sei as tuas obras, e o teu trabalho, e a tua paciência, e que não podes sofrer os maus, e puseste à prova aos que dizem ser apóstolos, e o não são, e tu os achaste mentirosos. E sofrestes e tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansastes. Quão belamente o Salvador louva e elogia seus filhos. Ele toma em plena consideração as finas atitudes espirituais e o comportamento deles. Ele sabe que há fraqueza entre eles, mas mesmo assim ele não reclama disso. Não é isso próprio do Senhor? Ele sabe como nos encorajar nas coisas corretas e nos desencorajar nas coisas erradas. Todos nós poderíamos aprender aqui mesmo uma boa lição de como conduzir a igreja e nossas famílias. E melhor ainda, todos nós poderíamos aprender uma boa lição de como Deus trata com cada um de nós exatamente dessa maneira. Jamais fique desencorajado, santo de Deus, porque Deus não é ingrato para se esquecer dos trabalhos de amor feitos por você. Tudo que fazemos, até mesmo dar um copo de água fria a alguém, tem uma recompensa e bênção do Senhor. Eu sei as tuas obras e o teu trabalho e a tua paciência. Enquanto anda no meio de sua igreja, ele está ciente do sofrimento do seu povo. E ele se importa. Como foi nos dias do cativeiro no Egito, quando ele ouviu os seus clamores, aquele que nunca muda ainda ouve os clamores dos oprimidos enquanto anda no meio deles. A própria palavra trabalho significa cansaço por causa de opressão. O povo de Deus não apenas trabalha por ele em um trabalho de amor, mas eles sofrem por ele com alegria. Eles são pacientes em suportar o jugo. Esta primeira era sofreu grande perseguição. Ela teve que trabalhar com afinco para pregar o Evangelho e propagar a verdade. A soberana vocação deles na vida era servir a Deus. E quando suas esperanças na vida foram frustradas, eles foram pacientes e confiaram tudo àquele que prometera uma recompensa permanente no céu, pelo que tinha renunciado por ele na terra. Eu creio que devemos parar aqui e nos ocuparmos com a ideia de que o povo de Deus tem sido sempre e sempre será perseguido. Você sabe que Gênesis é o livro dos princípios e o que você encontra iniciado ali prosseguirá bem até o Apocalipse e nunca mudará. Ali nós vemos que Caim perseguiu e matou Abel, porque este agradara a Deus. Depois vemos um perfeito quadro do filho da carne, de Abraão, Ismael, que implicava e lutava com o filho da promessa, Isaque. E lá estava Esaú, que odiava Jacó e o teria matado, caso Deus não interviesse. No Novo Testamento encontramos Judas traindo Jesus, ao passo que as hordes religiosas do primeiro século tentavam destruir os crentes primitivos. Os filhos deste mundo
controlados pelo diabo, odeia os filhos de Deus que são controlados pelo Espírito. Não importa quão justo e reto um cristão seja diante do público, e quão benigno seja para com seu companheiro, fazendo apenas o bem. Deixe-o confessar a Cristo como seu Salvador e reconhecer a operação dos dons do Espírito Santo em línguas, profecias, curas e milagres, e ele será condenado. O espírito do mundo odeia o Espírito de Deus, e por não poder sobrepujar o Espírito do Senhor, tenta destruir o vaso no qual o Espírito da verdade habita. Perseguições e provas são uma parte natural e normal da vida cristã. Há somente uma coisa que você pode fazer a respeito delas. Confie todas elas a Deus, não julgue e deixe para Ele o conclusivo e final julgamento delas. Não pode sofrer os maus. E puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Estes Efésios cria que o povo de Deus tinha que ser santo. De acordo com este versículo, eles tomaram providências para manter o corpo livre do fermento do pecado. Mais do que, evidentemente, a apostasia já começara. O pecado tinha entrado na igreja, mas eles foram obedientes às palavras de Paulo, quando disse para tirar os iníquos dentre eles. Eles eram um povo separado. Eles tinham saído do mundo e agora não iam permitir que o mundo entrasse no meio deles. Eles não suportavam o pecado na igreja. A santidade para eles não era apenas uma frase ou figura de linguagem. Era um modo de vida. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos e o não são, e tu os achaste mentirosos. Que coisa! Essa é uma declaração rude. Puseste à prova os que dizem ser apóstolos. Não é isso presunçoso? Que direito tem um povo de pôr à prova aqueles que se dizem apóstolos? E como eles os põem à prova? Eu gosto muito disto. Aqui está em Gálatas, capítulo 1, verso 8. Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Foram os apóstolos que trouxeram a palavra original ao povo. Essa palavra original não podia mudar nem mesmo um ponto ou traço dela. Paulo sabia que era Deus quem lhe falara. Por isso disse: se eu mesmo chegar e procurar dar uma segunda revelação, procurar fazer uma pequena mudança naquilo que dei originalmente, que eu seja anátema. Veja você, Paulo sabia que a primeira revelação era correta. Deus não pode dar uma primeira revelação e depois uma segunda revelação. Se o fizesse, ele estaria mudando sua mente. Ele pode dar uma revelação e depois acrescentar a ela, como fez no jardim do Éden, quando ele prometeu a semente da mulher, e então mais tarde especificou que aquela semente teria de vir através de Abraão. E depois, mais tarde, disse que viria através da mesma linhagem de Davi. Mas era a mesma revelação. Aquilo somente dava mais informação às pessoas para ajudá-las a recebê-la e compreendê-la. Porém, a palavra de Deus não pode mudar. A semente veio exatamente como foi revelado. Aleluia! E veja o que aqueles falsos profetas estavam fazendo. Eles vieram com sua própria palavra. Aqueles efésios
conheciam aquela palavra como Paulo a tinha ensinado. Eles estavam cheios do Espírito Santo pela imposição das mãos de Paulo. Eles olharam para aqueles falsos apóstolos nos olhos e disseram: vocês não estão dizendo o que Paulo disse. Portanto, vocês são falsos. Isso incendeia meu coração. Volte à palavra. Não é você que realmente põe à prova o apóstolo e profeta e mestre. É a palavra que os põe à prova. Um destes dias haverá de vir um profeta para a era da igreja de Laodiceia. E você saberá se ele é ou não é verdadeiro profeta enviado de Deus. Sim, você saberá, porque se ele for de Deus, ele estará nessa palavra exatamente como Deus a deu a Paulo. Ele não se desviará dessa palavra um momento sequer, nem por um jota. Nessa última era, quando haverá muitos falsos profetas surgindo, observe e veja como eles sempre dizem que, se você não crê neles e no que eles dizem, você estará perdido. Mas quando esse profeta dos últimos dias entrar em cena, se ele for verdadeiramente esse profeta, estará clamando: volte à palavra ou você estará perdido. Ele não edificará sobre uma revelação ou interpretação particular, mas sobre a palavra. Amém e amém. Estes falsos apóstolos são os lobos cruéis de que Paulo falou. Ele disse: logo que eu parti, eles procurarão vir e alegar igual revelação. Mas o propósito deles não é ajudá-los, mas destruí-los. Atos capítulo 20, verso 27 ao 32. Porque nunca deixei de vos anunciar todo o conselho de Deus. Olhai por vós e por todo o rebanho sobre que o Espírito Santo vos constituiu bispos, para apacentardes a igreja de Deus, que ele resgatou com seu próprio sangue. Porque eu sei isto, que depois da minha partida, entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não perdoarão ao rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, sua própria palavra e ideias, não de Deus, para atraírem os discípulos após si. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que, durante 3 anos, não cessei, noite e dia, de admoestar com lágrimas a cada um de vós. Agora, pois, irmãos, encomendo-vos a Deus e à palavra da sua graça, a Ele que é poderoso para vos edificar e dar herança entre todos os santificados. João sabia deles também, porque disse em 1 João, capítulo 4, verso 1, já muitos falsos profetas se têm levantado no mundo. Esse espírito anticristo já estava se infiltrando na igreja e o estava fazendo ao ir contra a palavra. Ora, aqui está onde tudo isto começou. Bem aqui na primeira era da igreja, eles já estavam negando a palavra e estabelecendo seus próprios credos e filosofias em lugar dela. Isso é anticristo, pois Jesus é a palavra. Ser antipalavra é ser anti-Jesus. Ser antipalavra é ser anticristo, porque o Espírito e a palavra são um. Se você é antipalavra, você terá que ser anticristo. E se isto começou na primeira igreja, terá que crescer até o fim, quando assume o controle. E isso é exatamente o que você verá
à medida que cobrirmos todas as eras. Isto começa bem pequeno na era de Éfeso e cresce a cada era, até que o sistema antipalavra e anticristo assume totalmente o controle e a infabilidade da palavra é repudiada pelos falsos apóstolos da falsa igreja. Agora, é fácil obter uma impressão errada acerca do que estamos falando, porque estou enfatizando tanto isto. Poderia soar a você como se este espírito antipalavra e anticristo fosse um completo repúdio à palavra, uma negação da Bíblia, culminando com sua rejeição. Não, Senhor, não é assim. O que é está em Apocalipse, capítulo 22, verso 18 e 19. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro que, se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas deste livro. E, se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará sua parte da árvore da vida e da cidade santa que estão escritas neste livro. É a mudança de até mesmo uma única palavra, tirando ou acrescentando a ela. É a artimanha original de Satanás do Jardim do Éden. Ele apenas acrescentou uma pequena palavra ao que Deus dissera. Foi o suficiente. Trouxe morte e destruição. E em Éfeso foi exatamente o mesmo. Apenas uma palavra acrescentada, apenas uma palavra retirada, e o espírito antipalavra e anticristo começou a florescer. Você entendeu agora? Aí estão aqueles gêmeos novamente. Aí estão aquelas duas árvores novamente, crescendo lado a lado na mesma terra, compartilhando da mesma alimentação, bebendo da mesma chuva e beneficiando-se do mesmo sol. Mas elas vêm de sementes diferentes. Uma árvore é pela palavra de Deus, exatamente como Deus a deu, e a ama e a obedece. A outra árvore é da semente que é contra a palavra de Deus, e a muda onde quer. Estabelece os seus próprios credos e dogmas em lugar da verdadeira palavra viva, exatamente como fez Caim, que acabou matando seu irmão. Mas não temas, pequeno rebanho. Permanece com a palavra. Mantém essa palavra entre ti e o diabo. Eva não fez isso e falhou. E quando a igreja afrouxa na palavra, ela entra nas profundezas das trevas de Satanás. E sofreste, tens paciência, e trabalhaste pelo meu nome, e não te cansaste. Isso é quase o mesmo que foi dito no versículo 2. Mas no versículo 2, a obra, o trabalho e a paciência consistiam em guardar a sagrada palavra que lhes estava confiada. Como eles mantiveram afastados os adversários, que honra eles eram para Paulo. Mas neste versículo, suas perseguições e provas e paciência são por causa do bendito nome de Jesus. Você sabe que isso de maneira nenhuma é estranho, porque é a palavra e o nome que fazem o inimigo vir ao nosso encalço, como corrente de águas. Essa poderosa palavra que foi manifestada em curas, sinais, prodígios e outras demonstrações, fez com que os fariseus clamassem pela morte dos verdadeiros crentes. E agora esse nome, odiado e desprezado pelos judeus e zombado pelos cultos, porque riam em pensar que alguém pudesse ser tão tolo para crer num homem que morrera e ressuscitara
e estava agora assentado no céu. Portanto, de um lado estavam os perseguidores religiosos, os judeus amaldiçoando este Jesus, que para eles era um falso Messias. E do outro lado estavam os outros, rindo com deleite e zombando sarcasticamente do nome de um novo Deus, que para eles, de maneira nenhuma, era um Deus. Agora, aqui está outra coisa que começou nessa primeira era e continuará avançando através das eras, tornando-se mais profunda e sombria. Isto é, as pessoas estavam repudiando aquele nome. Não era a verdadeira igreja de Éfeso que estava fazendo isso. Não, Senhor. Eram os falsos apóstolos. Eram os intrusos procurando entrar e corromper os crentes. Os efésios conheciam aquele nome e o amavam. Recordem a origem dessa igreja de Éfeso. Um pequeno grupo de pessoas que estavam esperando pelo Messias ouviu que um profeta que se intitulava o precursor do Messias aparecera no deserto da Palestina e estava batizando o povo para o arrependimento de pecados. Estes, então, receberam o batismo de João. Mas quando Paulo chegou a eles, mostrou-lhes que o profeta estava morto, que Jesus viera e consumara a sua vida como um sacrifício pelo pecado, e que agora o Espírito Santo era vindo e entrava e enchia todos os verdadeiros crentes em Jesus, o Messias. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eles sabiam o que era obedecer à palavra, ser batizado em seu nome, Senhor Jesus Cristo. E dessa forma, sabiam que seriam cheios do Espírito Santo. Você não podia fazer com que essas pessoas mudassem. Eles conheciam a verdade. Atos capítulo 19, verso 1 ao 7. Eles conheciam o poder daquele nome. Eles viram que aquele nome era tão poderoso que até aventais tirados do corpo de Paulo e enviados em nome de Jesus para os que sofriam, podiam libertar os enfermos de todos os tipos de enfermidades e expulsar espíritos malignos. Tão manifesta e maravilhosamente esse nome atuava, que judeus réprobos em Éfeso tentaram usá-lo para exorcizar demônios. Atos capítulo 19, do verso 11 ao 17. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia maravilhas extraordinárias, de sorte que até os lenços e aventais se levavam do seu corpo aos enfermos, e as enfermidades fugiam deles, e os espíritos malignos saíam. E alguns exorcistas judeus ambulantes tentavam invocar o nome do Senhor Jesus sobre os que tinham espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus a quem Paulo prega. E os que faziam isto eram 7 filhos de Seva, judeu principal dos sacerdotes. Respondendo, porém, o espírito maligno disse: conheço a Jesus e bem sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E saltando neles o homem que tinha o espírito maligno, e assenhoreando-se de 2, pôde mais do que eles, de tal forma que, nus e feridos, fugiram daquela casa. E foi isto notório a todos os que habitavam em Éfeso, tanto judeus como gregos, e caiu temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido.
Eles conheciam a vida justa que acompanhava o levar consigo aquele nome, pois qualquer um que profere o nome do Senhor, que se aparte do pecado. Santificai-vos, os que levais os vasos do Senhor. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Estes efésios eram cristãos. Eles levavam um nome consigo, e esse nome era Cristo, que era o Espírito de Deus dentro deles, o que era um dos nomes tríplices do seu Senhor. E trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste. Estes crentes não estavam trabalhando por Paulo ou por uma organização. Eles não estavam comprometidos com programas e instituições por meio dos quais levantavam posses de valor. Eles trabalhavam pelo Senhor. Eles eram seus servos, não peões de uma organização. Eles não iam à igreja aos domingos e falavam a respeito daquele nome e depois o esqueciam o resto da semana. Eles não prestavam cultos àquele nome da boca para fora, não, Senhor. Eram suas vidas que davam. Tudo o que faziam, o faziam naquele nome. Eles agiam naquele nome. Porém, se não pudesse agir naquele nome, então privavam-se de agir. Estes eram cristãos celestialmente posicionados, cuja conduta era no Senhor. Mas aquele grupo da falsa vinha que queria corromper aquele nome, pairava como lobos sorrateiros na escuridão, esperando para entrar e despedaçar. Mas os santos suportaram o teste e guardaram a palavra e o nome. A queixa de Deus. Apocalipse 2, 4. Tenho, porém, contra ti que deixaste a tua primeira caridade. Para compreender isto, você precisa compreender que o Espírito não está falando apenas aos santos originais de Éfeso. Esta mensagem é para toda a era que durou cerca de 120 anos. Sua mensagem, portanto, é para todas as gerações nesse espaço de tempo. Agora, a história continua repetindo-se a si mesma. Nas gerações de Israel, vemos um avivamento numa geração, só para ver as chamas desvanecendo-se na próxima. Na terceira geração, as brasas podem estar ligeiramente acesas. Porém, na quarta geração pode não haver qualquer vestígio da chama original. Então Deus acende o fogo novamente e o mesmo processo é repetido. É simplesmente a manifestação da verdade de que Deus não tem netos. A salvação não é transmitida pelo nascimento natural, tanto quanto não há qualquer verdade na sucessão apostólica. Isto não existe na palavra. Você começa com crentes verdadeiramente renascidos, e quando a próxima geração surge, eles já não são mais simples cristãos, mas tomaram um nome denominacional e agora são batistas, metodistas e etc. Isto é exatamente o que eles são, de fato. Eles não são cristãos. Você tem que nascer da vontade de Deus, não da vontade do homem, para ser salvo. Mas todas estas pessoas estão agora ajuntando-se pela vontade do homem. Eu não digo que alguns deles não estejam certos com Deus, nem por um minuto eu digo isso. Mas o fogo original se extinguiu, eles não são mais os mesmos. O fervente desejo de agradar a Deus, a paixão por conhecer sua palavra, o clamor por elevar-se no espírito, tudo começar a esmorecer
E em vez dessa igreja estar incendiada com o fogo de Deus, ela tem esfriado e se tornado um pouco formal. É isso que estava acontecendo lá atrás com os efésios. Eles estavam ficando um pouco formais. O entregar-se a Deus estava aos poucos desaparecendo, e as pessoas já não estavam tão atentas ao que Deus pensava delas. Portanto, começaram a estar atentas ao que o mundo pensava delas. Entrando nessa segunda geração, foi exatamente como Israel. Eles demandaram um rei para serem como as outras nações. Quando fizeram isso, eles rejeitaram a Deus. Mas de qualquer forma o fizeram. Essa é a história da igreja. Quando ela pensa mais em se conformar ao mundo, em vez de se conformar a Deus, não demora muito até você vê-los parar de fazer coisas que costumavam fazer e começar a fazer coisas que não faziam inicialmente. Eles mudam sua maneira de vestir, suas atitudes e seu comportamento. Eles ficam frouxos. Isso é o que Éfeso significa: relaxado à deriva. O ciclo de avivamento e morte nunca falhou. Tudo o que você tem que fazer é relembrar este último movimento de Deus no Espírito, quando homens e mulheres vestiam-se como cristãos, iam à igreja, orava a noite toda, ia para as esquinas e não se envergonhava das manifestações do Espírito. Eles deixavam suas velhas igrejas mortas e adoravam em casas e velhos armazéns. Eles tinham realidade. Mas não demorou muito tempo até que começasse a obter dinheiro suficiente para construir belas novas igrejas. Eles introduziram um coro, em vez deles mesmos cantarem a Deus. Eles puseram togas no coro. Eles organizaram o movimento e o dirigiram pelo homem. Logo começaram a ler livros que não eram adequados para ler. Eles arriaram as travas e os bodes entraram e tomaram o controle. O grito de alegria acabara. A liberdade do espírito acabara. Eles prosseguiram com uma forma, mas o fogo se extinguira e o negrume das cinzas era praticamente tudo o que restara. Alguns momentos atrás eu mencionei que João compreendia o que era amar a Deus. Esse grande apóstolo do amor certamente veria, quando a igreja começasse a perder aquele primeiro amor de Deus. Em 1 João, capítulo 5, verso 13, ele diz: porque esta é a caridade de Deus, que guardemos os seus mandamentos, sua palavra. Um pequeno desvio dessa palavra era um passo para longe de Cristo. As pessoas dizem que amam a Deus, elas vão à igreja, até mesmo gritam e regozijam e cantam e têm momentos de grandes emoções. Mas quando tudo termina, observe e veja se elas estão nessa palavra, andando nela, vivendo nela. Se passam por todas as outras coisas e depois não andam nessa palavra. Elas podem dizer que amam a Deus, mas suas vidas contam uma outra história. Eu não sei se João não viu muito disso antes de morrer. Pessoas dizendo que amavam a Deus, porém não obedecendo sua palavra. Igreja de Éfeso, algo está acontecendo com você. Alguém está tentando acrescentar a essa palavra ou tirar dela, mas eles o estão fazendo tão sutilmente que você não pode vê-lo. Eles não têm feito um movimento tão grande que você possa vê-lo abertamente.
está encoberto, e eles o estão trazendo por meio da razão e da compreensão humana. E isto tomará o controle a menos que você o rejeite. Volte ao Pentecoste antes que seja tarde demais. Mas, como sempre, as pessoas não prestam atenção à advertência de Deus. Esse fogo de avivamento, edificado sobre a sagrada palavra e tão maravilhoso, e a manifestação do Espírito tão abençoada, que um pequeno temor se insinua e um sussurro no coração diz: como podemos proteger esta verdade que temos? O que podemos fazer para ver este avivamento continuar? É aí quando o espírito anticristo entra e sussurra: olhem, vocês têm a verdade agora, cuidem que ela não se perca, organizem e estabeleçam o credo daquilo que vocês creem. Ponham tudo isso num manual eclesiástico, e eles o fazem, eles organizam, eles acrescentam a palavra, e morre exatamente como Eva por tomar uma palavra errada. É a palavra de Deus que produz vida, e não é o que nós dizemos acerca da palavra o que conta, mas é o que Deus disse.